Fala, seus lindos, como é que vocês estão? Renê do Mans Studios aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que eu sei que afeta muita gente, emociona muita gente, e é um assunto que eu não poderia deixar de falar aqui no canal, que é por que pessoas com Alzheimer ainda conseguem cantar músicas da infância. Eu queria começar fazendo uma proposição pra vocês. Imagina alguém que esqueceu o próprio nome, que já não reconhece mais o rosto dos filhos, que nem lembra o caminho de casa. Talvez isso, infelizmente, seja uma coisa muito familiar pra você, e eu sinto muito desde já. Mas, quando aquela música antiga começa a tocar, os lábios se movem, a melodia sai perfeita e por um instante parece que tudo voltou ao que era. Bom, vamos entender o que está acontecendo no cérebro, né? O Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa progressiva. Ele começa afetando principalmente o hipocampo, que é a região fundamental para a formação de novas memórias e o acesso às memórias recentes. Com o avanço dessa doença, o córtex cerebral também é afetado, comprometendo a linguagem, a orientação espacial e outras funções cognitivas. Mas e aqui tá o ponto-chave: a memória musical não depende exclusivamente dessas áreas. Vários estudos de neuroimagem, como os realizados pelo neurologista Oliver Sacks, pelo Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences e por pesquisadores da Boston University, inclusive o próprio Roger Scruton, que a gente conversou no meu vídeo do Aesthetics of Music, tá? Então, todos esses estudos e estudiosos mostram que a música ativa uma rede muito mais ampla no cérebro do que a linguagem comum. Então assim, quando a gente ouve uma música, o que realmente é ativado? Primeiro, o córtex auditivo primário, que ele é responsável por processar sons. Depois, o córtex pré-motor, que ele é ligado à coordenação rítmica. Depois, o cerebelo, que é a coordenação motora e percepção temporal, ou seja, o ritmo. Depois, a amígdala e hipotálamo, que é o centro de processamento emocional. Depois, nós temos o córtex pré-frontal ventromedial, que é vinculado à memória emocional e recompensa, e os glândulos da base, que são responsáveis por hábitos e padrões repetitivos. Ou seja, a música não é apenas uma memória, ela é uma experiência sensorial, motora e emocional ao mesmo tempo, e isso a torna muito mais resistente ao avanço do Alzheimer. Lembrando, tá, gente, eu não sou médico, eu só fiz uma pesquisa para poder estar trazendo isso daqui. Se você está assistindo aqui, você é um profissional da área da saúde, por favor, se tiver alguma coisa errada, põe nos comentários que eu dou um jeito aqui de colocar na edição ou na descrição em algum lugar. Bom, sobre a memória musical. Então, enquanto a memória declarativa, por exemplo, nomes, datas, informações, e a episódica, que são eventos da vida, né, elas se deterioram rapidamente, a memória procedimental e emocional tende a resistir por mais tempo. E a memória musical, ela é uma mistura das duas. É o procedimental, porque envolve ritmo, melodia e padrão, tipo andar de bicicleta, e também é emocional, porque se liga a momentos da vida carregados de afeto, segurança ou nostalgia. Aquele momento que você ouviu uma música que você tanto amou, ou quando você foi num show com aquela pessoa especial, ou quando você viu a primeira vez, ou às vezes até quando você perdeu sua virgindade ouvindo uma música. Qualquer tipo de experiência humana que tem um vínculo com a música. É justamente aqui que mora esses momentos carregados de afeto, que a música traz isso. Quando uma pessoa escutou uma música centenas ou milhares de vezes na infância, especialmente com carga emocional positiva, o cérebro cria rotas neurais mais reforçadas, e essas rotas resistem mais à destruição causada pela doença. Em 2015, um estudo da Boston University identificou uma área chamada anterior cingulate cortex, eu não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Que ela processa familiaridade e emoção musical, e essa área é uma das últimas a ser afetadas pelo Alzheimer. Por que a música da infância tem mais força? Porque a infância é basicamente um período de alta neuroplasticidade. O cérebro está formando conexões intensamente. Emoções nessa fase são registradas com mais força. Músicas ouvidas nessa época são associadas à segurança, rotina e identidade. Por isso, ao ouvir essas canções, mesmo décadas depois, o cérebro aciona registros profundos, muitas vezes intactos. Como a música é linda, né, gente? E assim, a música como ferramenta terapêutica. Diversos estudos e iniciativas mostram que a musicoterapia pode melhorar o seu humor, sua interação social, níveis de estresse e agitação, memória episódica residual, expressão verbal, mesmo que temporariamente. E tem um documentário muito bom chamado Alive Inside, de 2014. Ele documenta casos reais de pacientes com Alzheimer em estágios avançados que, ao ouvir músicas da juventude, voltam a sorrir, cantar e até conversar, algo que não conseguiam havia meses. E isso ocorre novamente porque a música atua como um gatilho multissensorial, capaz de reativar circuitos que a linguagem não alcança mais. Assim, a memória pode falhar, a linguagem pode desaparecer, mas a música permanece, porque ela vive onde o Alzheimer demora mais para chegar. E quando tudo parece ter ido embora,
a música nos lembra de quem somos. Indo até um pouco além do que eu tinha preparado no roteiro, vocês acham que tem alguma ligação à música com o crescimento das plantas? Vocês já ouviram falar sobre isso? Porque assim, se a música toca o ser humano, será que ela também toca aquilo que não tem ouvidos? E essa pergunta intrigou cientistas, biólogos e até músicos por décadas, e surpreendentemente a resposta parece ser sim. A música pode afetar o crescimento das plantas. Mas como é que isso é possível se as plantas não têm sistema auditivo? É muito fácil, a explicação está na vibração. Porque assim, a música no fundo, ela é uma forma de energia mecânica que se propaga em ondas sonoras. Quando essas ondas atravessam o ar e atingem os tecidos da planta, por exemplo, folhas, caules, raízes, elas provocam microvibrações que, dependendo da frequência e da intensidade, podem estimular processos bioquímicos internos. E o que a ciência tem a dizer sobre isso? Bom, um dos primeiros estudos relevantes foi feito pelo Dr. T.C. Singh, que é um botânico da Universidade de Annamalai, na Índia, nos anos 60. Ele observou que plantas expostas à música clássica indiana cresciam mais rápido e com raízes mais robustas do que as do grupo controle. Algumas até floresceram antes do esperado. Décadas depois, em 2007, pesquisadores da National Institute of Agricultural Biotechnology, na Coreia do Sul, publicaram um estudo onde plantas de arroz foram expostas à música clássica. E o resultado foi a ativação de certos genes relacionados ao crescimento. E isso foi possível graças à técnica de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, que detectou a expressão de genes sensíveis ao som. Um outro estudo da University of Florence, em 2012, mostrou que frequências entre 125 e 250 Hz estimularam significativamente a produção de biomassa em plantas de feijão. Mas não é qualquer som que ajuda. Músicas muito altas ou com batidas irregulares, tipo heavy metal ou ruído branco, podem causar estresse nas plantas, diminuindo seu crescimento. E veja bem, eu amo heavy metal, tá? Mas é um fato que a ciência comprovou. Não tô falando que é ruim, não tô falando nada. Eu tô falando que afeta o crescimento. Então, basicamente, resumindo, né? Como é que a música afeta as plantas? Ela estimula a atividade das membranas celulares, facilitando a absorção de nutrientes. Ela aumenta a síntese de proteínas ligadas ao crescimento. Ela ativa genes sensíveis à vibração mecânica, que no caso é a mecanotransdução. Melhora a fotossíntese por ativação indireta de enzimas. E também frequências mais baixas e harmônicas, entre 100 e 500 Hz, tendem a ter efeitos mais positivos nas plantas. Resumindo, a música não precisa de ouvidos para tocar, ela é vibração, ela é energia, ritmo. E mesmo nas raízes mais silenciosas, tem uma dança invisível acontecendo. A música literalmente faz a vida crescer. Incrível, né? E se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever, dar um like e também, né, ativar o sininho, vai me ajudar bastante, que dá muito trabalho editar esses vídeos, mas eu adoro falar sobre isso. Então, é isso. Todas as fontes e estudos para citação, eu vou deixar na descrição do vídeo também, de tudo que eu falei. E não esqueçam de checar o vídeo que eu fiz sobre The Aesthetics of Music do Roger Scruton, que é muito bom também, tem muito a ver com esse assunto. Não necessariamente, especificamente Alzheimer, mas a música no geral. Muito obrigado, até o próximo vídeo.